Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. E na comissão de inquérito de hoje recebemos Joana Cordeiro, deputada da Iniciativa Liberal, eleita pelo Círculo de Setúbal. Bom dia! Bom dia. Olá, bom dia, bem-vinda. Foi difícil chegar aqui hoje? Hoje não. Muito nevoeiro. Hoje ainda há muita gente de férias. É verdade. Portanto, Sim, estes dias têm sido tranquilos. Foi tranquilo. E Apesar do nevoeiro, foi tranquilo. E O Natal foi bom? Foi bom. Obrigada. O vosso também? Também. Vamos às regras da comissão de inquérito. Não sei se conheces, Joana. Conheço. Então, se acertar, vamos fazer 5 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedir ajuda ao público, ou seja, a nós, e acertar recebe 2 pontos. Se falhar não recebe nada. É justo, não é? Muito bem. Vamos começar pela primeira pergunta? Vamos começar, que é também um clássico da Comissão de Inquérito. É um quem disse, uma afirmação, e vai identificar o autor desta afirmação, que foi feita em setembro deste ano. E esta pista é importante. Quem disse: é absolutamente insustentável podermos ter a Península de Setúbal, como aconteceu pela primeira vez neste fim de semana, sem uma urgência aberta. Isto não pode ser possível. Eu já disse essa frase, mas podia ter sido eu. Mas não foi. Mas não sei, podia ser. Será que foi a senhora Ministra, Ana Paula Martins? Foi. Muito bem. 5 pontos já. 5 pontos. Foi depois da promessa de que setembro estariam resolvidos os problemas. Não estiveram e ainda não estão. Quando é que vão estar e como é que se vai resolver este problema das urgências, sobretudo da obstetrícia na margem sul? Sim, tem sido um problema já há largos anos, não é um problema de agora. E a verdade é que também não tem propriamente uma resolução fácil, não é? Agora, aquilo que eu acho importante, e vem um bocadinho na linha daquilo que a senhora Ministra disse, mas por isso é que eu estava a dizer que a frase podia ser minha, nós temos efetivamente que garantir que pelo menos uma urgência está sempre aberta, porque aquilo que nós assistimos, por muito que se chame, isto começou no governo do Partido Socialista ainda, de falar de previsibilidade, e portanto a verdade é que não há previsibilidade nenhuma na Península de Setúbal. Portanto, uma gravidez demora em média 40 semanas, portanto a verdade é que nas primeiras semanas pode estar uma urgência aberta, quando chega ao final das 40 semanas está outra, e portanto uma família, uma grávida conhece um hospital, é acompanhada por uma equipa, e a verdade é que chega à altura da criança nascer, claro. e não sabe onde é que vai parar, e portanto eu acho que garantir uma urgência aberta é a prioridade. Uma sempre aberta é a prioridade. Sempre uma. Esta solução de Almada. Em primeiro lugar, a prioridade deve ser garantir uma, e portanto garantir que essa uma está sempre aberta e que tem os médicos necessários. Portanto, qual é o problema disto tudo e desta dificuldade de resolução? Tem a ver, obviamente, com os médicos. E nós temos visto, aquilo que me preocupa mais, e respondendo à pergunta de quando é que o problema se vai resolver, é que nós já ouvimos muitas soluções para a Península de Setúbal. Aliás, ontem foram promulgados os 2 diplomas, um para as urgências regionais, outros para o Centro de Elevado Desempenho. Na realidade não se percebe muito bem a diferença entre uma coisa e a outra, portanto eu acho que sistematicamente anda-se com nomes, não é? Agora, para a mesma coisa? Nomes para a mesma coisa, porque no fundo aquilo que se está a tentar garantir é que há de alguma forma um conjunto de incentivos adicionais que permitem ter essa tal urgência aberta. Eu acho é que depois não se começa pela base, não é? Porque nós podemos criar, e nada contra a criação de incentivos ao desempenho, ou de dar mais autonomia, porque esta lógica dos centros de elevado desempenho tem a ver com a autonomia das equipas e com mais incentivos às equipas, nada contra isso. Mas não nos podemos esquecer do que está na base. Portanto, é preciso valorizar os médicos desde o início das suas carreiras. É preciso também alargar o número de vagas para a formação de médicos. E, portanto, isto é algo que não tem sido feito ao longo dos anos. E, portanto, nós só vamos conseguir começar efetivamente a resolver este problema quando começarmos a atuar em todos os momentos da cadeia. Não basta. Vai demorar tempo. Que vai demorar tempo, só que é preciso começar. E é preciso dizer com coragem, e por exemplo no caso da Península de Setúbal, e novamente nós ouvimos muitas soluções, mas ninguém explica, ou ninguém é concreto
pronto, quem nos governa, não é? De explicar o porquê da prioridade de ser uma urgência aberta, porque depois isto não é questão de agora vamos manter uma aberta e vamos fechar as outras, quer dizer, não é isto que está em causa, ou de se chamar concentração, ou de se chamar o que quer que seja. É perceber-se que com uma urgência sempre aberta, as grávidas sabem e as famílias sabem onde é que se devem dirigir, que aquelas equipas estão treinadas para resolver todos os problemas, que não é ter, vou exagerar, mas 2 médicos ali, mais 2 ali, mais 2 ali, e depois as equipas não são propriamente coesas e não conseguem dar a diferenciação que é preciso ter uma urgência. E era preciso explicar isto. E se for necessário, deve-se forçar os médicos a trabalhar num determinado local? Eu acho que não se deve forçar ninguém a trabalhar em determinados locais. Eu acho que se deve, com consenso e com conversação e com negociação, perceber que tipo de incentivos são necessários para que as pessoas, neste caso, se desloquem de uns sítios para os outros. Parece-me um mau princípio dizer, mas sinceramente eu acho que isso acabou um bocadinho por cair dessa forma. Pelo menos eu não vejo isso escrito dessa forma, mas posso estar a ter uma interpretação diferente, mas ainda bem que isso aconteceu, porque obviamente qual é a o que é que... Isso o quê? Depois, Isso o quê? Não percebi. Esta questão de forçar os médicos a trabalhar, agora têm que se deslocar, porque a questão é, ninguém aceita isto, não é? Portanto, qual é a alternativa? O médico diz que não e sai do SNS. Portanto, eu não acho que isto seja um bom princípio. Mas na região norte, os médicos entraram em acordo e... Entraram em acordo. A questão é precisamente essa. Aquilo que tem sido feito na região norte, e por isso é que se diz que há uma diferença grande. Obviamente, a região norte... Mas diz-se ou existe essa assimetria? Existe essa assimetria, porque aquilo que foi feito em termos de planeamento no norte foi um trabalho que começou a ser feito e que não foi feito cá em baixo. Claro que depois há outras, é muito mais difícil atrair médicos para a região de Lisboa e Val do Tejo, com a questão dos preços da habitação, com tudo isso. Portanto, há várias questões adicionais. Agora, o tipo de planeamento que foi feito e da organização que foi feito no Norte começou há muito mais tempo do que agora, em Lisboa não se começou. Mas isso é compreensível num país como o nosso, que haja uma assimetria tão grande? Não, eu não acho que seja compreensível. Acho que há um trabalho que foi feito e que começou a ser feito ao longo dos anos que ainda não foi feito na região de Lisboa e Val do Tejo e que é preciso começar. Mas isto começa naquilo que eu estava a dizer há pouco. É preciso coragem e é preciso explicar de porque é que isto tem que ser assim. E isso tem faltado? Isso tem faltado. Tem faltado comunicação clara. E isto não é de agora, não é deste governo, já vinha dos anteriores. Quer dizer, era como eu comecei a falar em previsibilidade, mas previsibilidade não é nada. Muito bem. 5 pontos. Cortei-lhe a palavra porque Sim, a próxima pergunta sim. está Também está relacionada com este assunto. Joana Cordeiro, enquanto deputada, faz parte da Comissão de Saúde da Assembleia da República. Deve saber a resposta a esta pergunta. Quantos médicos tarefeiros estavam a trabalhar no SNS no verão passado? No último verão? Uma grandeza de ordem Sim. de Sim, valor, não é? e sim. Arredondado. Não é chegar à unidade. Mais de... Não sei de cor. Na ordem dos milhares. Não, milhares são, mas... Sim. Sim, mas quantos milhares? Têm a ideia? Uma unidade de milhar. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Você não está certa. Ou peça ajuda, pode ser. Pois, eu acho que tenho que pedir ajuda, que é para Vamos não lá. dar aqui um número muito Ajuda, fora. mais de 4.000, menos de 4.000, mais de 20.000. Não, mais de 4.000. Certo, muito bem, exatamente 4.048. Pois, eu ia apontar para os 5, mas pronto. Qual é a posição oficial da Iniciativa Liberal em relação à figura do médico tarefeiro? Primeiro, vou começar por lhes chamar médicos que trabalham em regime de prestação de serviços e não propriamente médicos tarefeiros, porque aquilo que acontece, até porque eu acho que é injusto, porque eu acho que a questão é depreciativo e é um termo que normalmente os partidos de esquerda usam para minimizar este tipo de trabalho. A verdade é que, e isto não é só nos médicos, tem havido uma evolução e tem-se dito em muitas áreas que existe uma vontade das gerações mais novas terem uma conciliação melhor da vida pessoal e da vida profissional. E, portanto, acabam por optar por algum tipo de regime que é mais flexível. Porque aquilo que nós temos para os médicos no Serviço Nacional de Saúde são contratos de 40 horas, com muitas horas extra, e, portanto, é isto que existe, simplificando, é isto que existe no Serviço Nacional de Saúde. E muitas vezes, quando os médicos pretendem ter horários mais reduzidos, ou porque são pais, ou têm crianças pequenas, ou querem outro tipo de vida, porque a verdade é que um médico que trabalha no SNS tem uma vida
difícil em termos de horário. E o que é que as pessoas acabam por fazer? Acabam por se desvincular e preferem trabalhar em regimes que lhes permitem essa flexibilidade. E, portanto, isto tem sido algo que nós temos dito sistematicamente, que era preciso que o SNS se adapte a estas novas realidades de trabalhar. Portanto, se um médico provavelmente não quiser trabalhar 40 horas, devia poder trabalhar 20. Isto é um exemplo. E isto significa que, por exemplo, quando são abertas, isto vou já passar para a questão das vagas que estava há pouco. Quando existem vagas para contratar médicos especialistas para uma determinada OLS, existe uma vaga, mas é uma vaga para um contrato de 40 horas. Portanto, porque é que essas vagas não são feitas à hora? E, portanto, em vez de se poder contratar um médico por 40 horas, pode-se contratar 2 médicos por 20 horas. E isto sem mais burocracias adicionadas. Isto hoje não é possível. Portanto, acho que é preciso dar ferramentas ao Serviço Nacional de Saúde para ter esta flexibilidade. E, portanto, acho que é preciso respeitar quem quer ter vínculos de trabalho diferentes. Depois, outra coisa diferente tem a ver com os valores que estão a ser pagos, porque, obviamente, isto é a lei da oferta e da procura, como em qualquer mercado. Obviamente, se o bem é escasso, vai ser preciso pagar muito mais por ele. E, portanto, ou nós continuamos... E novamente vem do que eu disse ao início, é preciso aumentar o número de especialistas, que é para depois estes valores baixarem da lei da oferta e da procura. Porque a questão é, quem é que assegura as urgências, por exemplo, os serviços de urgência nos interiores do país? Por exemplo, há muitas urgências que só funcionam com regime de prestação de serviços. E, portanto, quando se diz vamos acabar com as prestações de serviço, o que é que acontece a estes serviços de urgência? Se não se consegue com as regras que existem, com os valores que existem. E novamente, claro que temos que pagar mais aos médicos de base, sim, portanto, os contratos. Agora, porque é que vamos diabolizar as prestações de serviço como se fosse o grande problema, quando devia ser ao contrário? Mas não se criou uma excessiva dependência dos médicos prestadores de serviços? Não, criou-se. E que isso cria até uma desigualdade e uma injustiça para quem está a trabalhar. Para quem está no quadro. Claro que sim, mas por isso é que eu disse que é preciso atuar em toda a cadeia. Portanto, termos mais especialistas, pagar melhor aos especialistas que temos, flexibilizar o tipo de contratos que podemos ter dentro do Serviço Nacional de Saúde, que é para as pessoas poderem ter esta conciliação, porque eu acho que é perfeitamente legítimo a um médico querer trabalhar 20 horas, 30 horas, o que for. E no SNS isso não é possível. E há muitos médicos a sair do SNS, não necessariamente por uma questão de salário, mas porque querem ter uma vida melhor e uma conciliação da vida familiar e profissional melhor, que hoje em dia não é possível. Deixa-me só esclarecer aqui uma dúvida. Tendencialmente o SNS tem que acabar com os médicos prestadores de serviço, é isso? Não. Eu acho que novamente, pagar melhor a quem lá está, sim, contratar mais médicos para isso e usar as prestações de serviço num regime em que ele devia ser usado, que é para situações pontuais, para sazonalidade, para tudo isto. Muito bem, vamos seguir em frente. Joana Cordeiro, 7 pontos até agora, vamos mudar de tema. E esta está mesmo assim no topo da atualidade. Quantos nomes vão aparecer nos boletins de voto das eleições presidenciais? Ui, depois devia ter decorado isso. Então, né? São 11. Quantos é que vão aparecer? São 11, desculpa. Quantos vão aparecer? Quantos vão aparecer? Não eram 11, são 11 ou 12. 11 são os candidatos admitidos. Pois, mas são esses que vão aparecer, infelizmente. Não é? Não, que vão aparecer os que vão aparecer no boletim. Não, está bem, porque vão aparecer mais 3, está bem, certo. Ou seja, são? 14. Não, 14. Não, está bem. Houve aqui só uma... Certo, não. Entretanto, estava a falar dos admitidos, mas obviamente no boletim de votos. Quantos é que vão lá estar, não é? Sim, aliás, certo, a polémica certo. tem sido essa, não é? Claro. Tem sido essa. E como é que se entende esta descoordenação? Eu confesso... Isto se calhar vai parecer que eu pertenço a outro partido, mas eu acho isto uma vergonha. Por causa do termo? Acho isto... Mas há mais pessoas a utilizar esse tipo de eu que eu acho. Isto já não foi a primeira vez que aconteceu e a verdade é que não se fez nada. Não se fez nada. Mas o Parlamento também tem uma palavra a dizer. O Parlamento tem... problema de calendário, estão definidos a lei. É isso. Eu acho que, no limite,
É de calendários, mas também há aqui uma questão de execução, porque eu não percebo, eu não sei quanto tempo demora a imprimir boletins de voto, nem tudo isso, e obviamente é preciso expedir boletins de voto para o estrangeiro. Eu percebo isso tudo. E provavelmente é preferível mexer nos prazos, e se é preciso mexer nos prazos, então que se mexa nos prazos. Aquilo que eu não acho que é aceitável da parte do Estado é de facto termos lá 3 candidatos que não foram admitidos. Porque no limite, e vocês há pouco deram um exemplo que eu também não fui confirmar, mas de uma pessoa com 7 assinaturas que foram consideradas validadas e a pessoa aparece no boletim de voto. Quer dizer, isto é completamente inaceitável. E sim, acho que, e nós obviamente vamos ver o que é preciso fazer para resolver esta situação. De facto, nós temos sido um dos partidos que tem mais, não sei se fomos quem mais, mas pelo menos nestes últimos tempos temos insistido muito com as alterações da lei eleitoral e também da questão das mecânicas dos votos antecipados, tudo isto. E eu acho que isto é mais um tema em que nós temos efetivamente que olhar. Não sei exatamente qual é a solução certa, provavelmente a questão dos prazos, portanto, ou seja, os boletins de voto tem que haver tempo para imprimir os boletins de voto, mas para isso é preciso, mas no limite então que as candidaturas sejam entregues mais cedo, que o Tribunal Constitucional se pronuncie mais cedo e que depois só se imprimam os boletins. Eu acho que isto devia ser lógico para toda a gente, não é? Mas custa-me principalmente, porque já não é a primeira vez que acontece e nada se fez. E isto é sistemático em tantas áreas do nosso país. Portanto, e isto eu acho que é o que mais preocupa e o que mais confusão faz. Sabe-se que os problemas existem e não acontece nada e nada se faz. E não há responsáveis. Sim, e não há responsáveis. E agora, olhando mesmo para a corrida eleitoral, o que é um bom resultado de Coutinho de Figueiredo? É ganhar. É ganhar. Mas isso é o que vai acontecer. Isto é, se não ganhar é um mau resultado. É óbvio que a eleição presidencial não é fácil, precisa obviamente de ter uma maioria grande. Eu acho, mas aqui também é ganhar ou não ganhar. Portanto, não há... sim, de certa forma, claro que tudo o que acontece, obviamente, na campanha, a forma como as ideias que se passam, a discussão que se faz sobre determinados temas, apesar de eu achar que acaba por e nos debates e durante a campanha acaba por se falar de muitos temas que não têm propriamente a ver com a candidatura presidencial. Com as competências do presidente. Competências, por exemplo, não se tem perguntado a ninguém o que é que faria, por exemplo, na situação quando tivemos na altura da maioria absoluta agora do Partido Socialista, se dissolvia ou não dissolvia a Assembleia da República. Isto é aquele tipo de questões das competências do Presidente da República que se devia perguntar. Portanto, há uma maioria absoluta, o Primeiro-Ministro sai, o que é que acontece? Afinal, as eleições elegem o Primeiro-Ministro ou elegem as legislativas ou elegem a Assembleia da República? Portanto, não devia ter sido a Assembleia da República. Isto eram perguntas que se deviam ter feito e que eu acho que não estão a ser feitas. Mas, de qualquer das formas, como então se acaba por falar de outros temas, é importante e da parte que... Mas os candidatos também podem responder essas perguntas nos seus canais, no Instagram, sem dúvida, no TikTok, sem dúvida. Eu acho que aqui há a responsabilidade partilhada, não digo o contrário. Não digo o contrário. Acho que se aproveita, obviamente, uma eleição presidencial para se falar de outros temas. E, portanto, essa parte é boa porque se discutem alguns temas e ideias e isso é sempre positivo. Agora, no fim, há um que ganha. E, portanto, se não ganhar... Não vamos dizer que é mau, porque há uma campanha que se faz e ideias que se passam, mas percentagens que se alcançam. Vamos passar para a quarta pergunta, que tem a ver com percentagens e eleições. Em que distrito a Iniciativa Liberal obteve o melhor resultado, em percentagem, nas legislativas deste ano? Eu diria que foi Lisboa. Foi mesmo bem. Com 7,62, ali perto. Braga, sim. Um bocadinho mais abaixo, sim. O Porto. Ainda lhe queria perguntar em relação às presidenciais. Um bom resultado de Coutinho de Figueiredo, mesmo que não seja ganhar, mas, por exemplo, chegar perto dos 14%, 15%, é mau para a liderança da Iniciativa Liberal. Porquê? Porque demonstra que João Coutinho de Figueiredo valeria muito mais atualmente do que a Iniciativa Liberal. Eu tenho muita dificuldade em fazer esses paralelismos assim, estamos a falar de eleições completamente diferentes. E por exemplo, fez-se esse paralelismo na questão das europeias, mas, por exemplo, nas europeias é aquela situação, não há voto útil. Eu gostava de saber, se não houvesse voto útil na Iniciativa Liberal, naqueles distritos que elegem 1, 2, 3, 4 deputados, qual era o resultado da Iniciativa Liberal? Porque é muito normal que nesse tipo de distritos partidos
tendencialmente que têm menos percentagens acabam por sofrer mais com o voto útil do que outros. Portanto, eu acho que é sempre positivo haver ou candidaturas da Iniciativa Liberal ou candidaturas apoiadas pela Iniciativa Liberal que vão continuando a crescer. Portanto, isto é sempre positivo. E a eleição presidencial vai outra vez, obviamente também há voto útil aqui na eleição presidencial, mas acaba por ser um voto mais... não há tanto esta questão do voto útil que existe nas legislativas. E, portanto, voto útil no sentido de otimização para a eleição de um deputado. No caso das presidenciais não existe. É isso. Há um círculo nacional único. Ou seja, as pessoas votam naquele candidato que querem votar e, portanto, eu gostava de saber quanto é que é a percentagem da Iniciativa Liberal se nós tirássemos este fator das eleições legislativas. Portanto, o que eu acho é que eu acho que é sempre positivo, sinceramente, não estou aqui com... Acho que é sempre positivo haver candidaturas da Iniciativa Liberal ou candidatos apoiados pela Iniciativa Liberal que mostrem um crescimento. E, portanto, eu espero que a percentagem agora do João nas candidaturas presidencial seja superior a todas as outras que ele já teve. Quer dizer, neste caso é a primeira vez que concorre em nome próprio, mas que todas as percentagens que a Iniciativa Liberal, eu acho que isto só pode ser bom. Muito bem, 17 pontos e agora para algo completamente diferente. Joana Cordeiro, qual a música usada pelos jovens da série Stranger Things para incentivar a personagem Max a fugir do reino de Vecna? Não sei se está a perceber alguma coisa desta pergunta. Não faço ideia, eu sei o que é o Stranger Things, mas nunca vi. É bom. Nunca vi. É uma série passada nos anos 80, a Joana nasceu nos anos 80. Não faço ideia. Tem uma série de assim, revivals. Mas falou-se muito da música. dos anos Muito da 80 música. que ressurgiu. Agora. Voltou aos tops. Há uns tempos. Há 2 ou 3 anos. Sim, Não sim. querem cantar? Para eu... Na segunda Acho que vai correr mal. Mas O Bruno canta muito bem. o nosso Rochinol. É que uma cantora tem uma voz tão... muito aguda. Já Ajuda? Uma cantora. Vamos lá. Uma cantora muito popular. Vou dar ajuda. Vou? já foi. Dou ajuda. Sim. Running Up That Hill de Kate Bush, Thriller de Michael Jackson ou Living on a Prayer de Bon Jovi? Então é a primeira a ser uma Kate Bush. cantora. Kate Bush, muito bem. Muito rapidamente, Joana, é uma das deputadas mais jovens do Parlamento. Quais são as causas que interessam aos jovens hoje em dia? Quando alguém é jovem, Sim. quer dizer, eu gosto muito de ser jovem aos 41 anos, Então, mas de facto Mas isto tem mostra... uma experiência Com política espírito. recente, não é? Sim, Está sim. nesse Sim, aspecto. mais jovem nesse Mais jovem, aspecto. no sentido. E os agricultores são jovens agricultores até aos 50. Portanto. Mas entretanto, estava-me a perguntar quais são as causas. A pergunta é quais são as causas que interessam hoje aos jovens e será que os jovens se interessam pela política? O que é que acha? Eu acho, e como eu estava... A questão de ser jovem aos 41 anos e de mostrar a diversidade do Parlamento e de não haver assim tantas pessoas mais jovens do que eu, mostra precisamente porque é que os jovens às vezes se desinteressam da política. Porque acabam por olhar para um Parlamento que se calhar não se sentem representados. Claro que não é por a pessoa ser mais jovem ou menos jovem que vai representar ideias ou não dos jovens. Eu acho é que é preciso perceber as dificuldades, porque um jovem precisa de comprar uma casa, precisa de... Há pouco estávamos a falar da questão da conciliação da vida profissional e da vida pessoal. Se calhar pessoas que estão mais estabelecidas na vida e que já passaram por esta fase, se calhar não têm essa compreensão e essa sensibilidade. E, portanto, por isso a diversidade no Parlamento é importante. Porque isto, de facto, são temas... Eu acho que este tema entre a questão da habitação e a questão da conciliação da vida pessoal e profissional, eu acho que isto é a grande diferença dos últimos anos para os jovens. As pessoas já não estão disponíveis, provavelmente, para abdicar de toda a sua vida pessoal em prol de uma carreira profissional. Claro que há exceções, como em tudo, mas traços gerais, isto tem sido dito cada vez que nós visitamos, Claro. Seja... Qualquer Os jovens área, já não querem ser escravos do trabalho, é isso? Mas bem, porque eu lembro-me quando comecei a trabalhar, os horários não eram saudáveis, não é? E eu, atenção, sempre trabalhei num ambiente corporate, portanto, não era propriamente como um médico que tem, de facto, turnos e que tem horários ainda mais complicados. Mas as pessoas já não estão disponíveis para fazer a mesma coisa. E eu acho que a sociedade, ou o Estado, tudo, não se está a conseguir adaptar a esta sensibilidade. Novas necessidades. E às novas necessidades. E, portanto, eu acho que, para mim, este é o problema principal. Portanto, é conseguir
que as pessoas tenham uma vida, e por exemplo, às vezes fala-se muito da questão da saúde mental também, que é um problema importante nos jovens, mas lá está, porque é preciso um equilíbrio em todas as fases da vida. E nem a vida política permite esse equilíbrio. A vida política não permite todo. Não permite todo, e é possível só, e lá está, e em pessoas mais novas ou com filhos pequenos, eu também tenho um filho pequeno, só é possível com muita ajuda, porque de facto não é fácil. Não é fácil. Joana Cordeiro, muito obrigado. Obrigada. Agradeço. Obrigada, bom ano. E bom ano. Bom ano para vocês também. 19 pontos. 19 pontos. Já agora, não é? Muito bem, 19 pontos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada.